Você está prestes a assistir um corte do Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Por favor, se você está aqui, toca no botão aqui embaixo de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal. Não custa nada para você e vale muito pra gente. Combinado? Bom corte. Courtney, CBDCs. Você falou de China. A gente sabe que o Bradesco já se envolveu em projetos ou pesquisas sobre a CBDC do Brasil. Quando que sai o real digital e é uma coisa boa ou ruim para a população? Bom, assunto bem polêmico. Na verdade, o Bradesco, historicamente, a gente já tem 8 anos do que a gente chama de preparação tecnológica, né? Então, a gente fez o primeiro piloto de uma CBDC online, acho que em 2016 ou 2017, quando começou a ter os primeiros projetos, e acho que foi 2016, na época que eu estava na HP, a gente falava muito de blockchain na época, o Don Tapscott veio para o Brasil e tal, mas a gente fez alguns laboratórios. O Bradesco também foi investidor da R3 Corda lá atrás, e a gente já testou wallet, já testou tokenização, já testou uma série de coisas. Historicamente, a gente sempre apoia as iniciativas do Bacen. Nós fomos o primeiro banco a entrar para o consórcio do Drex, fase 1, a gente foi o primeiro a submeter, primeiro a ser aprovado, primeiro a se candidatar lá dentro. Hoje continuamos no piloto do Drex com 2 projetos em consórcio importantíssimos, né, rodando. O que é isso, Cor? Desculpa quebrar o seu discurso que está tão bonito, mas o que é no piloto do consórcio do Drex? Que para quem não tem a menor ideia do que é isso. O Drex é uma iniciativa de pesquisa do Bacen, né? Então o Bacen, nosso Bacen, e todo mundo sabe que eu sou fanista, eu defendo muito o Bacen daqui, ele não impõe coisas, ele testa. No caso específico de redes blockchain, ele testou ao extremo porque é uma coisa bastante complexa para uma instituição que chama-se Banco Central testar uma coisa que chama de sistema distribuído, né? Tem um paradoxo até existencial no meio do caminho. Então, o Banco Central, há 8 anos atrás, 2017, ele lançou um paper. O que serão as moedas de Banco Central? E já tinha uma corrente estudando a digitalização do dinheiro. Tipo, acaba dinheiro, tudo vai virar ou um cartãozinho ou um aplicativo no celular. Esse estudo continua, tem altas, digamos assim, altos debates monetaristas e altos debates sociológicos ao redor ou não. Muito bem, o Bacen começou a testar isso em 2023. Nasceu o projeto Real Digital, que não era Drex. Né? O Real Digital era para construir 2 grandes vertentes. Uma, que era uma moeda entre bancos. Existe um sistema hoje que circula só entre bancos, é o sistema de transferência de reservas. E a moeda das pessoas físicas, né? Do povo do varejo em geral, que hoje é a nossa conta corrente e o que se circula na economia como um todo. Né? Esse projeto evoluiu. No ano passado, em algum momento que a gente falou assim, cara, vamos sofisticar um pouco mais, mudou-se o nome do projeto em 2023 e ganhou a cunha de Drex. Aí eu não vou lembrar, desculpa, Fábio Araújo, o que quer dizer Drex, mas ele ganhou um contexto mais amplo de ser não só a máquina de emissão e transação da moeda digital do Banco Central, ou seja, o real digital, mas também ser uma plataforma que hospede de uma maneira controlada e coordenada outros procedimentos e outros instrumentos, seja o mercado de capitais ou instrumentos de compra e venda mesmo. Então, se eu quiser fazer o que a gente chama de compra garantida com transferência garantida, vou te vender um carro, se eu assinar o documento já é seu, se eu transferir para sua conta e não assinar o documento, tem todo aquele rolo, você bota isso numa escrow account. Faz atomicamente. Exatamente, que é o tal do delivery versus payment que a gente faz. Então, você sempre vai precisar de um cara ali no meio para resolver esse conflito, né? Testar esse tipo de coisa. A fase 2 do Drex, a fase 1 do piloto foi, vamos pegar alguns bancos e algumas outras instituições, não foram só bancos, né? O mercado Bitcoin está lá dentro, teve acho que uns 16 participantes para testar só o real digital. Acabou a fase 1. Pô, enquanto terminamos isso aqui, podemos testar operações mais complexas? Podemos. Eles receberam acho que umas 100 propostas diferentes, escolheram 20 e poucas, só que as 20 e poucas eles juntaram quem propôs a mesma coisa em um consórcio. Entendi. Então, nós estamos no consórcio que está Bradesco, Santander, B3, e eu não vou lembrar quem, testando um produto. Estamos no outro que está Bradesco, Itaú, Núcleo, etc., testando outro produto. Legal. E pode falar os produtos ou não? Sim, porque é público. Um é CBDC e o outro é debenture. Tem, acho que 16 consórcios testando coisas separadas. Está tudo público no site do Banco Central. Legal. Né? E é esse segunda fase que a gente deve estar encerrando agora em julho, se não adiar um pouco para frente. E se precisar ter uma terceira, a gente vai apoiar para ter uma terceira até que o Bacen ache as condições necessárias para construir essa plataforma e lançar como uma plataforma, não vai ser um produto do banco. E aí os produtos, sim, quer dizer, o produto do Banco Central é o depósito tokenizado,
e esse depósito a varejo que ele vai criar regras para que sejam emitidas. Então, a gente sempre fala que em algum momento a gente vai ter o depósito bancário tokenizado, seja nos bancos ou nas IPs. E tudo isso é um grande laboratório, tudo isso é uma grande plataforma de estudo. Correndo por fora, a gente tem outras plataformas de estudo dentro do próprio Banco Central, tem o Lift, tem a Aceleração Next, que envolve startups, tem um projeto novo que está nascendo junto com a CVM, e tem as nossas conversas via Febraban, via Ambima, que a gente também fala com os reguladores. Então, tudo isso é um grande laboratório para entender como a gente traz o que a gente aprendeu no mundo aberto, no mundo criptoeconomia livre, como a gente fala, dentro de um ambiente mais regulado. Se isso é bom para a população, eu vou dizer que eu acho que sim. Toda digitalização é sempre boa para a população. O exemplo mais clássico que a gente tem hoje é o Pix. O que é o Pix? É a facilidade de ter transação bancária em tudo quanto é canto. Tem algumas coisas ruins? Tem. No caso de países do terceiro mundo, onde a gente se inclui, chama-se risco físico. Então, o que aconteceu com o Pix? O Pix nasceu, qualquer transação em qualquer horário. À medida do tempo, a gente foi colocando fricção. Olha, das 10 às 6 você tem regra, você pode ligar no seu banco e falar que você só quer fazer Pix até R$500, né? E a gente teve vários problemas físicos de sequestro, assalto, enfim, coisas que acontecem num país que não tem uma segurança social como o nosso. O CBDC ele tem a mesma característica, e com uma vírgula, que se a gente tiver uma CBDC interligada com outras CBDCs, ele passa a ser global também. Então, é o mesmo motivo que a gente fala, não saia com seus bitcoins numa wallet no celular, porque o cara vai te sequestrar e vai roubar tudo que você tem, né? Então, o problema de segurança é basicamente o mesmo. E aí tem uma treta gigante, que é a história da privacidade. Não, porque o governo vai saber tudo que você faz. Gente, Bitcoin é 100% transparente. Se eu dou meu endereço público de Bitcoin, o cara entra lá, tá no extrato, toda a vida. Qual é a diferença disso para uma moeda de Banco Central? A diferença é que você pode não dar. No caso da moeda do Banco Central, você vai estar lá o seu endereço, né? Então, a segunda grande coisa é o Banco Central já sabe tudo de todo mundo, é só pedir. E se ele for pedir, ele tem que ter um motivo legal para fazer isso. Vai continuar exatamente igual. Então, toda vez que você fala assim, mas o Banco Central vai saber tudo, é só olhar novamente o que a gente teve quando se tentou ter uma outra, eu não lembro se foi uma mudança de taxa ou alguma outra coisa, em relação ao próprio Pix. A população reclama. Foi o Pix, vídeo do Nicolas, não sei o que, agora há pouco, né? O governo tenta, a população reclama, o Congresso barra e fica tudo como estava antes. Hoje, todo o sistema financeiro global ele é transparente desde que é imposto por medida legal. E isso é uma coisa da democracia. Eu não posso ter o direito de privacidade imposto a quem está fazendo, supostamente, crime. Eu posso ter o direito de privacidade imposto a quem não tem culpa. Se o sistema judiciário de um sistema democrático fala você tem culpa, eu tenho que ser exposto a provar o ônus da minha inocência. Na verdade, alguém tem que provar que eu sou culpado. É isso aí, por favor. Provar que eu sou culpado, eu tenho que ser investigado. Não, foi muito perigoso isso que você falou, Corte. Eu vou até intervir aqui, porque não é assim que funciona. Quem acusa é que tem o ônus da prova. Exatamente. E você tem que impor, sim, o direito da privacidade, até mesmo sobre quem supostamente está fazendo o crime. Até que se prove que o crime foi cometido, todo mundo deve ter... Isso eu tô mais exaltado aqui, porque é uma coisa que eu acredito muito firmemente. Todo mundo deve ter o direito a ter um fórum privado no qual discutir ideias que são proibidas. Porque se não tivesse isso, não ia ter mulher votando até hoje, não ia ter gay casando, e ia ter gente que... Enfim... A sociedade não progride se a gente não tem fóruns nos quais a gente pode discutir ideias que são proibidas. Vamos marcar um segundo podcast sobre isso, porque tem algumas ideias que, na minha opinião, deveriam ser proibidas. Num fórum público. Mas num fórum privado, como é que tu vai sequer enforçar uma proibição sobre o que a pessoa está pensando ou falando consigo mesma? Ou falando Vamos marcar um segundo podcast. Podemos marcar. Mas voltando aqui à imposição, desde que eu tenha a imposição do ônus da prova, você está corretíssimo nisso, isso faz parte do processo de investigação. O que o pessoal reclama? Mas todo mundo é corrupto. Aí o problema é a corrupção, não o sistema. Sim. O sistema democrático ele exige alguns mecanismos para funcionar e hoje, por exemplo, a gente está vendo, né? Eu não sou de Harvard, sou do MIT, mas é só atravessar o rio. Harvard ganhou na justiça o direito de fazer o que ela quiser contra o presidente. Isso é o sistema democrático, o sistema judiciário funcionando. Você não pode ultrapassar os limites da lei. E lembrando que eu sou criptógrafo. Então, nos anos 80, já tivemos uma discussão absurda sobre privacidade. E essa é a minha posição. A privacidade absoluta só será válida e viável quando o mal humano deixar de existir. Enquanto houver mal humano, eu sou um dos que, desde os anos 80, defendo a ausência de privacidade. Ponto. Você acha que pessoas anônimas na internet... Você preferia que não existisse? Preferia, porque eu tenho filhos pequenos.
porque eu tenho pessoas que eu conheço pessoalmente que tiveram filhos pequenos sequestrados por pedófilos que agem anonimamente na internet. Mas aí você tá trabalhando com o que hoje? Hoje? Bitcoin não existir. Não tem nada a ver. O Bitcoin não é privado, o Bitcoin é pseudônimo. Foi criado por uma pessoa que nunca se identificou. Veja bem. Que se tivesse identificado, assim como os predecessores dele, teria sido fechado pelo governo. Não existiria nada que veio depois dele. Há controvérsias. Ele não se identificou porque ele não quis, mas a privacidade da criação, se a gente quisesse, a gente tinha descoberto. Você acha? Acho. Quem você acha que é o Satoshi? Para mim, sempre foi o Howard Finney. É mesmo? Primeiro, por admiração. Eu acho a figura dele, e aí se você olhar a história de vida, se foi ele, não temos nenhuma prova disso. É a história mais legal do mundo. O cara fez isso nos últimos momentos de vida. É um presente de vida dele para a humanidade. Sim. O cara tinha 6 anos de vida, com a doença terminal degenerativa, podia ter feito qualquer coisa, ido pro Hawaii, feito tudo que ele deveria fazer antes de morrer. Ele escolheu criar o Bitcoin. Mas sozinho, você acha? Não. Com mais gente? Com mais gente. Você já tentou investir em criptomoedas, mas sentiu que não conseguia acompanhar o ritmo do mercado ou ficar sabendo de tudo de importante que estava rolando? Se sim, você precisa conhecer a Paradigma Pro. A Paradigma tem um time que fica colado na tela 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que você não precise. A gente filtra e explica as melhores oportunidades do mercado para você gastar menos tempo e ganhar mais dinheiro. Se atualizar de tudo de novo que está acontecendo no mercado, seguir carteiras recomendadas, fazer mini cursos práticos com especialistas e entrar para uma comunidade que vai responder até as suas dúvidas mais cabeludas sobre o assunto. Se tu quer ter acesso a esse suporte todo para performar melhor no mercado, toca no link que está aqui na descrição e vira Paradigma Pro logo. A gente se vê lá.